Paz do Senhor a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o privilégio de mais uma vez estar aqui para ministrar a última lição desse trimestre, que estamos encerrando nesse domingo, nessa manhã de domingo, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor José Caires, pela confiança, ao pastor Alex, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, que tem nos chamado para essa missão, e que nós possamos ser instrumentos de Deus nesses momentos que vamos estudar a palavra de Deus. Então vamos ler um pouco e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hein? O texto está em Salmo, no verso 56, 4. Salmo 56, verso 4. Diz assim: Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem pode fazer a carne? Salmo 56, verso 4. Esse aqui é o texto. E a verdade aplicada está falando assim, o comentarista deixa aqui a nós: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Tá? Os objetivos principais dessa lição são 3, apresentados pelo comentarista. Mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, explicar que as crises são passageiras. Amém? E o texto de referência que ele nos deixa aqui também está em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 24, 25, 26, 27 e 30. Tá? Para quem não tem a revista da Escola Bíblica, pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos que da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, em muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Versículo 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então esses são os escritos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Falando aqui de todo o sofrimento que ele passou, e mostrando para nós, e isso é importante, nós pararmos para analisar, essa lição ela fecha de um jeito maravilhoso, e depois a gente vai fazer um comentário rápido das outras lições, mas nós vamos ver que o cristão, o resumo, digamos assim, do que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui a nós, não é um evangelho fajuto, um evangelho falso, um evangelho mentiroso, não. É um evangelho onde mostra que nós podemos sim ser abençoados na terra, e as bênçãos nem sempre serão bênçãos que podem nos trazer um alívio financeiro, um alívio material. Nem sempre vai acontecer isso. Muitas vezes esse socorro de Jesus, ele pode vir através de algo que, para os meus olhos carnais, para quem sabe as pessoas comuns, acham até que seja uma parte de um sofrimento. Como nós dissemos em outras lições, você pode ser que o socorro de Cristo seja a sua própria morte nessa terra. Parece estranho dizer isso, mas se nós pararmos para analisar, essa estranheza não reflete para o cristão. Por quê? Porque para nós não esperamos a vida eterna aqui, nós esperamos uma vida eterna com Cristo. E para eu alcançar essa vida eterna, eu preciso deixar esse corpo para que no dia do arrebatamento da igreja ele possa ser transformado e aí sim eu morar eternamente com Cristo. Mas o fato de eu morrer aqui nessa terra não significa que eu estou morto. Por quê? Porque o cristão não morre nesse sentido de extermínio total. O cristão, ele simplesmente passa de estar na terra a estar eternamente com Cristo. E nessa passagem, ele precisa desse despedir desse corpo. Se Jesus vier enquanto eu estiver vivo, amém, eu serei arrebatado. Mas o fato de um cristão morrer não significa que ele foi derrotado. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, que é o tema principal dessa lição, ele fala que morrer para ele com Cristo é lucro. Então morrer e estar com Cristo é muito melhor do que eu estar aqui na terra. No sentido de, não que eu vou abandonar minha vida, não que eu vou tirar minha vida, não. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma missão a cumprir. Essa é a visão do cristão. Ele está aqui na terra não para se regalar com as coisas da terra,
Isso não significa que ele não pode ter algumas alegrias, alguns prazeres na terra. Isso não quer dizer, não estou falando isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o foco do cristão não é esse. O foco do cristão não é ganhar fundos ou riqueza aqui na terra. O foco do cristão é conquistar a sua vida eterna, é juntar tesouros no céu, como manda as Escrituras. Porque lá sim, lá a traça não come e a ferrugem não corrói. Então, e isso, Jesus nos ensinou isso. Então, essa é a visão do cristão. Então, quando eu paro para entender, e eu vejo nessa última lição, onde eu falo de grandes heróis, grandes homens da Bíblia que digamos, o escritor aos Hebreus resume no capítulo 11, eu vejo então que mesmo que esses grandes heróis, o fato deles serem libertos, por exemplo, da fornalha de fogo ardente, da boca de leões, de espada, de outras coisas, um dia eles morreram, mas morreram para viver com Cristo, e por isso nós chamamos ele de heróis. E teve outros que nem passaram por grandes milagres. O fato de ter aceitado Jesus, eles já foram apedrejados, foram mortos, não tiveram riqueza na terra. Mas para eles não era perda, era assim um ganho, porque eles sabiam com quem eles iam morar. E a lição de hoje vai falar bastante sobre isso. Amém? Então vamos entrar aqui nos comentários da lição, estudando com mais profundidade o que o comentarista nos apresenta aqui. Na introdução, ele fala assim: nessa lição veremos como Paulo foi um proclamador do Evangelho. Então o tema principal, assim, o personagem bíblico que nós vamos estudar hoje, na semana passada foi Daniel, e as outras semanas, várias semanas foram vários heróis bíblicos. O tema principal dessa lição, então, aqui é Paulo, tá? Então nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Nessa lição veremos como Paulo foi um proclamador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Então, podemos ver que não existe nenhuma contradição no que eu falei. Nós vamos falar de um homem que foi escolhido por Cristo, foi Cristo que foi até ele quando ele estava a caminho de Damasco, foi Cristo que derrubou ele do cavalo, foi Cristo que o resgatou, foi Cristo que o cegou, foi Cristo que o levou, foi Cristo que o doutrinou, que o ensinou para que ele pudesse ser um grande evangelista, um grande proclamador do Evangelho. E mesmo ele tendo sido chamado por Cristo, independente da sua vontade, não estamos questionando aqui a vontade de Paulo, não, porque o que Paulo queria, o que ele entendia como seguir a Deus, era matar os cristãos. Esse era o plano de Paulo. Paulo não tinha nenhuma programação, nenhum desejo de se tornar um cristão. Aliás, para ele, o cristianismo era uma seita. Para ele, cristão tem que ser morto, quando ele estava a caminho de Damasco. Mas nós vemos ali Cristo escolhendo, Cristo chamando, Cristo comissionando, como Cristo tem comissionado você, a mim, que Cristo tem nos chamados. E esse chamado, quando Ele nos chama, o Espírito Santo nos convence do pecado, nós vamos até Ele. É porque Cristo nos chamou. E ao Ele me chamar, como chamou Paulo, nós estamos agora sobre a sua tutela. Ele nos chamou e nos comprou. E o fato dele ter nos comprado, nós passamos a pertencer a Cristo. E pertencendo a Cristo, então eu faço a vontade do meu mestre. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, quem é comissionado, quem é chamado, ele automaticamente vai seguir o que o Cristo mandou. E o importante é que o fato dele não tendo buscado mesmo assim, essa escolha de Cristo trouxe para ele prisões, açoites e perseguições, que está escrito aqui na lição. E sofrimento, apesar de tanto sofrimento, ele não abriu mão, ele não saiu da caminhada cristã, porque ele sabia que ele pertencia a Cristo, que agora ele era comprado pelo sangue de Cristo. E ele entendeu que Cristo era o Messias pregado, ensinado pela lei, mostrado por Deus no início do mundo, nós vemos no Éden, o Cristo que foi falado na lei, que foi anunciado e foi mostrado ali em todos os rituais, o Cristo, o Salvador, e nós vemos depois os próprios profetas falando desse Cristo, esse Messias que viria. E esse Messias que viria agora se apresenta a Paulo, e Paulo entende, por ser um estudioso da palavra, ele conseguiu entender que ele estava diante agora desse Messias. Então ele não saiu dessa caminhada, porque ele sabia que ele pertencia a esse Cristo. Bem, as lições desse trimestre, como eu disse, elas falaram, principalmente, elas vão falar sobre essa transformando as adversidades da vida, adversidades, em cenários de milagres e vitórias. A lição 1, ela fala sobre prosperando em meio às crises.
A 2 vai falar sobre as adversidades e oportunidades. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Crise também é a oportunidade de recomeço. Enfrentando gigantes, na lição 5, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Na lição 6, usando a fé diante dos confrontos. A 7 fala sobre o Senhor peleja pelo seu povo. Confiar no Senhor em todo o tempo. A lição 8. A 9 fala sobre a soberania de Deus em meio às crises. A 10, atravessando a crise com perseverança. A 11, enfrentando as fornalhas da vida, que ele vai falar sobre os 3 jovens lá que foram levados para a Babilônia. A 12, que foi a semana passada, o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Aqui ele vai falar sobre Daniel, quando enfrenta ali aos 80 anos os leões, quando ele é jogado na cova dos leões. E a 13ª, que é a nossa de hoje, ela vai falar então perseguido, mas não derrotado. Nas 12 lições anteriores, vai mostrar sempre os heróis aqui tendo vitórias. E na lição 12 eu tive a oportunidade e o privilégio de poder ministrar uma mensagem sobre o mesmo tema. E a gente apresenta Daniel como esse vitorioso, esse homem que foi, não deixou, não permitiu que uma lei que foi criada ali por pessoas inescrupulosas, pessoas que queriam ver a sua derrota, mudasse a sua comunhão com Deus. E Deus o livra da boca dos leões. Mas Deus livrou por quê? Porque Deus queria mostrar o seu poder para aquele povo. E ao mesmo tempo Deus amava Daniel, mas o fato de amar Daniel não significava que Deus tinha que fechar a boca dos leões. O amor de Deus não estava condicionado a fechar a boca dos leões. Do mesmo modo que os 3 jovens, quando eles estão frente a frente com o rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor toca os instrumentos e eles não se prostram, e aí eles são acusados disso, e o rei chama eles e fala: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Eu vou tocar novamente os instrumentos e vocês vão se prostrar. E ele desafia: quem é o Deus que vai fazer isso? E os jovens não deixam nem ele terminar a frase. O jovem fala assim: olha, nós nem precisamos responder sobre esse negócio. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, esse Deus que nós servimos, nós não o negaremos, ou seja, nós não nos prostraremos diante dessa estátua que você levantou. Então não precisa trocar esses instrumentos, nós não vamos nos prostrar. Por quê? E esse Deus, ele pode nos livrar da fornalha de fogo. O que ele estava dizendo ali? Se não livrar, não significa nada para nós, nós simplesmente vamos continuar adorando a Ele. Nós vamos ser queimados, vivos, mas vamos continuar adorando a Ele. O nosso amor para com Ele, a nossa gratidão para com Deus, a nossa submissão para com Deus, o nosso servir para com Deus, não está condicionado ao que Deus vai fazer para mim. O mais importante é que eu não vou servir, porque eu já conheço o seu poder. Eu já sei o que Deus tem feito pelo seu povo e o que eu tenho ouvido sobre o que esse Deus tem feito. Tá? Então, muitas pessoas, muitas das vezes, eles condicionam o adorar a Deus por alguma coisa que Deus vai dar. Esse é um dos maiores erros. A igreja, você como cristão, não pode condicionar o amor que você tem para com Deus, o servir para com Deus, para o que Deus vai te dar. Quando Ele não te dá, você abandona. Existe uma gama de crentes hoje que não são crentes, que não são chamados por Deus. Por quê? Porque o amor deles está condicionado a alguma coisa. Se ele não vai na igreja e ele não ouve o que ele quer ouvir, ele simplesmente abandona a igreja. Se ele vai a um culto e ele quer receber alguma coisa e ele não recebe, ele simplesmente abandona o evangelho. Se ele pede alguma coisa a Deus e Deus não faz, ele não quer servi-lo mais. Então esse nunca foi servo de Deus, porque no momento que ele for servo, ele vai entender que o senhorio não pertence a ele. O Deus não é menor que ele para que ele possa exigir alguma coisa. Esse Deus que nós servimos é o que criou tudo, é o Deus eterno. Ele sempre existiu, ele é. Então, os deuses do mundo, eles são criados pelo mundo. E quando eles são criados pelos seres humanos, eles são menores que os seres humanos. Se eu crio alguma coisa, se eu invento alguma coisa, é porque eu sou maior que aquela coisa que eu inventei. Os deuses desse mundo, e além de tudo, se nós formos para analisar, os deuses desse mundo, eles, depois de criados pelos homens, eles precisam receber favores para uma vez ou outra olhar para o ser humano. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele vem buscar-nos. Ele sempre vem à nossa direção. Não sou eu que vou na direção de Deus, é Deus que vem na minha direção. Foi Deus que lutou com Jacó. E falou: como um príncipe você lutasse com Deus. Então, o cristão está sempre lutando com Deus. Por quê? Porque a vontade, a nossa carnalidade,
O nosso pecado original, ele se gladia diariamente com Deus, com a santidade de Deus. Mas aí, essa santidade de Deus que vem até mim, que me buscou, que me escolheu, que me chamou, que me resgatou, ele faz com que a minha carne tenha que ser mortificada. Por isso que nós jejuamos, por exemplo. Nós jejuamos para mortificar a carne, para que o meu espírito possa se fortalecer, porque o meu espírito clama por Deus. Entendeu? Então, o fato, como eu estava dizendo aqui, nessas lições, e todas essas lições, elas estão no canal da igreja, no YouTube da igreja. Então, quem não viu algumas dessas lições, volta depois que terminar essa, volta e vê as outras lições nos temas que nós falamos aqui. São temas maravilhosos, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E aí, nós vemos então aqui na lição de Daniel, que Deus então livra Daniel da boca dos leões, para mostrar o seu poder para aquele povo, porque aquele povo tinha desafiado Deus na sua soberania e resolveu fazer isso. Mas a salvação de Daniel, ou seja, a fidelidade de Daniel, não estava condicionada a isso. Tá? E nós podemos ver isso claramente diante da vida de Daniel inteiro. Deus poderia ter se calado, Deus poderia ter permitido que o leão comesse, nem por isso deixaria de ser Deus. Eu acho que o que nós citamos na mensagem da semana passada, um dos maiores sofrimentos, onde foi o Gólgota de Daniel, onde foi o maior sofrimento, a maior provação de Daniel, não foi na cova dos leões, porque na cova dos leões ele já estava com Jesus, o anjo já estava ali para fechar a boca dos leões, então ali não foi a aprovação dele, a aprovação dele foi no quarto, porque ele poderia ter deixado de orar. Quando chegou a lei foi criada durante 30 dias, qualquer petição teria que ser feita ao rei. O rei Dario, que era o rei que estava governando na época, criada pelos governantes da época, pelos príncipes, para pegar Daniel mesmo, porque eles sabiam da fidelidade de Daniel para com Deus. Daniel poderia ter falado, não, agora tem uma lei durante 30 dias, então eu vou, quem sabe, orar com a minha janela fechada, com a minha porta do meu quarto fechada. Eu não vou abrir agora, perdão, eu não vou abrir agora a minha janela aqui de frente para Jerusalém, porque existe uma lei. Eu posso agora, quem sabe, não orar. Eu posso ficar 30 dias sem orar. Eu já orei minha vida inteira, tenho mais de 80 anos, eu posso parar de orar durante um mês. Qual é o problema? Quem sabe ali eu consigo ver aquele momento em que Deus não fala com ele. A sensação que eu tenho é como se Deus tivesse se calado diante de Daniel, porque ele foi orar, como um grande exemplo para nós. E quando nós vamos agora então aqui para a nossa última lição, falando agora sobre o apóstolo Paulo, que é digamos assim, o ponto principal como herói aqui da última lição, ele vai nos apresentar então Paulo, um herói bíblico perseguido, mas não derrotado. Que essa perseguição ela sempre virá para o cristão, ela sempre vai se apresentar ao cristão. Ele fala no tema 1, um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixa como legado uma biografia admirada por muitos, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Uma transformação milagrosa, 1.1. Então ele aqui vai mostrar o chamado de Paulo, como eu já disse no início, no caminho de Damasco. Foi nesse chamado que o comentarista fala aqui, ele pôs fim a toda a perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. De maneira repentina, Paulo abandona sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso anunciador do Evangelho. Isso está em Atos capítulo 26, versículo 28. Ele chegou a discorrer sobre seu sofrimento pela noiva de Cristo, das marcas de seu corpo por ela e do seu amor e zelo que sempre teve pela igreja, em Gálatas 6,17. Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na sociedade em que vive o perfeito caráter de Cristo. O que ele está dizendo aqui? O que o comentarista quer nos apresentar? Ele quer nos mostrar que o chamado de Paulo, e nós podemos dizer também o seu chamado, o meu chamado, pode não ser um mar de rosas, pode não ser uma grande bonança, pode não ser um escapar da boca dos leões, pode não ser um escapar da fornalha de fogo ardente, pode ser que se eu for condenado eu vá queimar na fornalha de fogo ardente, mas isso não significa que Deus me abandonou. Porque onde eu estiver, Deus estará comigo. E isso tem que ser o ponto principal da vida do cristão. Então o tema, quando ele fala que ele coloca para nós que ele é perseguido, mas ele não é derrotado. A perseguição não faz com que nós sejamos derrotados. Eu consigo olhar hoje
diante do que está acontecendo no mundo, a sensação que eu tenho é que em pouco tempo, quem sabe, até espero que não, né, porque eu não sou masoquista, mas quem sabe a igreja começa a sofrer uma grande perseguição aqui também no Brasil, como tem sofrido em grandes países aí da Ásia, né, do Oriente Médio. Por que não? Por que o cristão brasileiro de fé é melhor que alguém? Não, nós não somos melhores. Nós estamos aqui para servir a Deus. E por isso que Deus tem nos alertado, Deus tem nos mostrado. O livramento pode vir, mas pode não vir. Então só que eu tenho que estar firmado na rocha a ponto de entender se esse livramento que eu espero, que eu aguardo, que eu almejo, não venha, a minha fé não venha se desfalecer, a minha fé não venha esmorecer, a minha fé não venha ser menor, né? Porque eu sempre uso como base, olhando aqui na palavra de Deus, e eu falei isso também na semana passada, quando eu cito Hebreus, no capítulo 11, né, quando ele fala dos heróis, ele vai falar dos heróis que foram vencedores. No começo ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Abel, ele fala sobre Noé, ele fala sobre os grandes heróis, ele fala sobre Enoque, ele vai falar sobre Davi e assim por diante. Né? Nós podemos ler o capítulo inteiro e vai falar sobre isso. Mas no versículo 13 ele diz assim, ó, todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então ele vai mostrar aqui que mesmo esses heróis que viveram, eles não conseguiram ver a Cristo, que era o que eles almejavam. E foi através desse Cristo que eles alcançaram a salvação. Mas o mais importante, e aí eu queria, depois dele citar todos esses grandes heróis, né, ele vai falar sobre Jacó, Moisés e assim por diante, ele vai citar aqui no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força, o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Aí ele continua, olha bem. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Qual a melhor ressurreição? A que vem com Cristo. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Versículo 37. Aqui está falando de que muitos não conseguiram ver grandes coisas assim na terra, no sentido de bens materiais, de riqueza, que um cristianismo falso e mentiroso que está sendo espalhado aí pelo mundo tem apresentado que cristão tem que ser rico, cristão tem que ter isso, tem aquilo. Não, o cristão que eu conheço, o cristão que a Bíblia fala, também está citado aqui no versículo 37, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha que versículo, olha que importante, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa? A promessa de ver Cristo. Porque eles morreram antes de Cristo ter nascido, antes de Cristo ter vindo ao mundo, né? Na plenitude dos tempos. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, agora para nós, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoados. E aí ele vai mostrar então no capítulo 12, falando sobre nós agora, que podemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, porque esse Jesus já veio, já está, e já a história já apresenta ele. Então, Paulo, ele foi, como nós lemos aqui na parte 1, ele já começa a mostrar para que ele veio, para proclamar esse evangelho, e o evangelho verdadeiro, o evangelho que vem de Cristo. Tá? 1.2, sua missão era maior do que a sua dor. Olha que importante. Qual é a sua missão? Será que a sua missão ela é maior do que a sua dor? Ou você prefere ter menos dor e ter uma missão mais rasa? Ou passar apenas por essa terra? O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão, mesmo no contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo Paulo sofreu bastante, no entanto, não desistiu de sua missão. Quantas pessoas têm desistido da sua missão? Quantas pessoas têm abandonado o evangelho apenas por pequenos probleminhas, coisas pequenas, passageiras? Mesmo que fosse grande, mesmo que fosse pela sua própria vida, nós não temos o direito de abandonar esse evangelho. Nós não temos o direito de sair. Por quê? Porque nós somos resgatados. Se você foi realmente comprado pelo sangue de Cristo, você não abandona esse evangelho.
Quem abandona o Evangelho é porque nunca foi comprado realmente por esse sangue, realmente nunca foi crente, nunca sentiu o gozo e o prazer da salvação. Quem sente o gozo e o prazer da salvação, independe de qualquer coisa, ele não abandona esse Evangelho. Ele não deixa esse Evangelho para trás. A luz brilhou nas trevas. Ainda continuando falando de Paulo. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele coloca suas ideias em prática sem poupar energia, tempo e dinheiro. Mas, porém, é mistério dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Essa influente seita determinava que a lei devesse ser seguida sem questionamento. Então ele aprende aqui que a lei foi o que ele aprendeu quando ele estudou. Mas quando ele encontra com Cristo, o que ele aprende é bem diferente. Ele entende que agora o Cristo, o Messias anunciado, já tinha vindo. E ele estava matando as pessoas que seguiam esse Cristo. As pessoas que estavam servindo ao Messias verdadeiro, ao Filho de Deus. E a sua mesma entrega de matar os cristãos agora foi voltada para proclamar esse Evangelho. Passa por um ensino de Cristo. Ele mesmo fala que ele aprendeu diretamente com Cristo. E ele vai entender que a missão dele agora tinha mudado. E mesmo sendo muitas vezes não tendo sido muito aceito inicialmente pelos apóstolos que andaram com Cristo, mas ele vai mostrar que ele não escolheu, ele foi chamado por Cristo. Do mesmo modo que aqueles homens foram chamados à beira do mar da Galileia, ele também foi chamado por Cristo no caminho de Damasco. O privilégio que os outros tiveram de andar com Cristo 3 anos e meio na terra, ele não teve, mas ele teve o privilégio de aprender diretamente com Cristo quando Cristo chama, quando Cristo o comissiona. Tá? E no ponto 2 fala socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Barnabé se dispôs a ajudar um homem que estava sendo desprezado por todos. Assim, Barnabé somou de maneira sem igual que para a expansão do Evangelho, que o Espírito dele fala assim, que o Espírito que estava sobre Barnabé também repouse sobre nós. Que nós possamos também, então, ser socorro para outras pessoas, outros cristãos. O que você tem sido como cristão nesse mundo? Muitos cristãos são muito egoístas. Acham que o Evangelho é só para ele, por isso que ele não prega, não ensina, não proclama esse Evangelho. Nós muitas vezes somos hipócritas ao dizer assim, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo para que o Cristo manifeste o seu poder, arrebate a igreja, leve a sua igreja, manifeste o seu reino sobre a terra, no sentido literal. Mas quando eu falo isso, eu tenho que proclamar esse Evangelho. Se eu não proclamo esse Evangelho, isso não vai acontecer no sentido de que eu estou cruzando meus braços. Então por isso que eu tenho que proclamar, eu tenho que levar. Quanto mais eu levar, e a própria palavra não vai nos ensinar isso, que Cristo voltará quando esse Evangelho for proclamado aos 4 cantos da terra. Então quem vai proclamar? Os anjos? Jesus Cristo? Não, quem proclama sou eu e você, a igreja de Cristo. Essa é a missão nossa. Então o que eu tenho que fazer hoje? Pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família. Tudo bem, mas você pode ajudar. Você pode ser um mantenedor de homens e mulheres que estão entregando a sua vida para a proclamação do Evangelho nas missões tanto nacionais quanto transculturais. O que eu tenho ajudado com missão? O que eu tenho feito com missão? A perseguição, 2.1, crise política. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação. A igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos. A morte de muitos cristãos, e aqui ele vai falar sobre Nero, quando Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos, e cristãos foram mortos, torturados, cristãos eram pegos vivos e eram feitas tochas humanas deles, eram besuntados de óleo e colocados nas esquinas da cidade de Roma, e era ateado fogo neles, eles serviam como labaredas, como digamos, lampiões vivos, ali para iluminar as ruas de Roma. Tudo isso para negar o Evangelho, para negar Cristo, mas não negar, eles continuaram fiel. A igreja nunca está imune a perseguições, contudo, continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, a igreja ela não está imune à perseguição, é a lição de hoje está nos ensinando.
né? Aí a história nos mostra isso. Amém? 2.2 vai falar sobre a crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Essa pandemia, que se alastrou pelo planeta recentemente, trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Também no período da Igreja Primitiva, existiram milhares de pobres e necessitados que eram amparados pelos cristãos. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres da Judéia. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 3. O que vemos então? Que a liberalidade acompanhada do cuidado com os muitos humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Olha que lição olha que exemplo maravilhoso o que o comentarista está mostrando aqui para nós. Que diante da crise econômica, ele pode citar aqui, nós estamos vivendo uma pandemia no mundo e isso também está gerando uma crise econômica. Nós vemos que a igreja se reunia, isso mostrando já na igreja primitiva, a igreja se reunia para os mais abastados ajudarem os mais necessitados. E isso fez com que a igreja se tornasse liberal. E que ele fala assim, que a liberalidade acompanhada do cuidado com os muitos humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. A minha pergunta é, o que a igreja, e eu estou incluindo a mim, a você e todos que estão ouvindo essa lição, tem feito pelos necessitados? Será que muitas igrejas têm se tornado grandes impérios, né, impérios maiores que grandes empresas multinacionais, com muitos homens ricos, muito ricos, que esbanjam poder e dinheiro, enquanto que muitos estão à beira do caminho, mergulhados na crise? Pessoas que muitas das vezes foram fiéis ofertantes, fiéis dizimistas, mas que perderam o emprego e muitas das vezes estão, quem sabe, até hoje passando fome ou necessidade, sem ter como pagar uma energia elétrica, sem ter como pagar a água, sem ter como colocar o alimento na mesa para os filhos. Homens e mulheres fiéis. E eu fico perguntando para mim assim, o que eu tenho feito como igreja? Para onde, se esses homens foram tão fiéis a Deus e foram liberais, aonde está a igreja? Eu estou falando aqui da igreja primitiva fazer isso, e é o exemplo para nós. Onde está a igreja hoje do século XXI? A igreja evangélica, eu estou falando de modo geral, não estou citando um ou outro, estou falando de modo geral. Estou falando apenas o que a palavra está dizendo, fazendo uma pergunta apenas para nós, para refletirmos. Onde a igreja está, o que a igreja está fazendo para esses pobres e necessitados? Eu não sei até onde vai essa lição, esse vídeo de hoje, mas quem sabe poderíamos refletir mais, poderíamos pensar mais. Será que não seria um momento, quem sabe, de nós olharmos melhor para as pessoas que se entregaram tanto? Eu fico triste de ver que a crise econômica não só atingiu o ímpio ou não crente, mas ela atinge a todos, todos que estão debaixo do sol, e inclusive a igreja. E cabe à igreja, essa é a missão dela, que prega o Evangelho, que leva Jesus, também socorrer o pobre. Porque naquele dia o próprio Jesus diz assim que quando eu tive fome, não me desse de comer. Será que o Jesus que andou sobre essa terra, que viu crises, que viu tanta coisa, tem visto, né? Através da sua onisciência, onipresença, ele tem visto nós como igrejas enganjadas em socorrer o necessitado? Apenas tem olhado somente para o meu umbigo? Uma pergunta para refletir. Continuando aqui. Crise espiritual 2.3. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Os ourives estavam mais preocupados com o seu ganha-pão do que com a sua fé. Alguns rituais praticados pelos cristãos despertaram desconfiança por parte dos romanos, por ser
por se tratar de um povo politeísta, né, que adorava vários deuses, eles não conseguiam entender como o cristão não adorava a ídolos em outros seus cultos e como se colocavam de pé e de olhos fechados, orando sem nenhum elemento visível. Diante de tanta crise, tamanha crise espiritual por parte de muitos, Paulo consolidou a sua fé em Cristo, tendo a certeza de que Ele era o seu socorro. Cristo é o nosso socorro. Não importa a crise espiritual que o mundo esteja passando, Cristo é o nosso socorro. Parte 3 da lição vai falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo e tem cuidado da igreja até os dias de hoje. Devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo que fazemos. Paulo foi atormentado e preso juntamente com Silas por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Podemos ver isso em Atos capítulo 16, versículo 18 a 20. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo, e juntamente com Silas não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não o impediram de ser uma bênção mesmo na prisão. Esse período da vida de Paulo, quando ele expulsa esse demônio que estava sobre a vida dessa jovem, esse demônio da adivinhação, ele causou grande prejuízo para os ricos daquele lugar. E aí ele é levado preso, os dois são levados presos, açoitados e presos. Mas mesmo ali na prisão, o que Paulo fez, o que Silas fizeram? Foram cantar e louvar o Senhor. Então nós vemos aqui Paulo e Silas orando a Deus, cantando louvores, e Deus os livra da prisão. Era o desejo de Cristo de livrar-los da prisão. E eles são livres. E nós aprendemos aqui que diante dessa crise, né, desse tempo difícil que Paulo e Silas estavam passando, eles puderam confiar no Senhor. E aprove Deus querer livrá-los daquele momento da prisão. Tá? 3.2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde passava. Prisões, espancamentos, apedrejamentos, naufrágio, emboscadas, roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação, entre outros. Foi um homem sofredor, como os grandes homens de Cristo, como os grandes proclamadores do Evangelho. Tem pessoas que querem se proclamar o Evangelho, querem ser um missionário, mas não computa, digamos assim, não coloca na ponta do lápis a parte do sofrimento. Acho que quem sabe fazer missão seja apenas um passeio turístico. Só que fazer missão é totalmente diferente. É uma entrega total. E pode ter certeza, haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá dor, haverá, como ele diz aqui, naufrágio, emboscadas, roubos, insônia, fome. Nem por isso você vai abandonar Cristo, porque você está fazendo uma missão não para a sua glória, para a glória de Cristo. Porque você sabe que o seu descanso não é aqui nessa terra, o seu descanso é no céu. Ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno conhecimento do imensurável amor de Cristo, ao morrer por todos nós. Se louvarmos a Deus em meio a nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Diante da crise que você está passando, que eu estou passando, qual que é a minha missão? Como ele mostra aqui, é louvar a Deus, agradecer a Deus. Que no momento certo Deus vai mandar a provisão, se for da vontade dele. E mandando a provisão você vai louvá-lo, vai continuar louvando. E se Deus não livrar, não tem problema, você estará sempre na mão dele, porque a soberania não compete a mim nem a você, a soberania está na mão de Deus. E é ele que, e o 3.2 fala assim, nada pode nos separar do amor de Cristo. Pode ter certeza que qualquer situação que você passar, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, está lá, sofrimento, dor, mas contribui para o seu bem, para o meu bem. Amém? 3.3. Não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe podia fazer o homem. Atos 21:13. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos. Então, nós não podemos ter medo. Nós somos humanos, somos frágeis, somos fracos, e precisamos da graça de Deus. Mas procure graça no Espírito Santo, procure graça em Deus, no Senhor Jesus Cristo, que vocês vão vencer. Independente do resultado final, mesmo que não seja aquilo que você esperava. Quando Cristo estava no Getsemane,
Aí nós fizemos uma comparação semana passada de Daniel ali orando e Deus não respondendo, né, e depois ele vai para a cova dos leões, e lá Jesus responde através de fechar a boca dos leões. E também podemos parar e analisar o maior sofrimento de Cristo. Quem sabe muitos podem achar que, assim, se a gente for fazer uma comparação, que poderia ser o momento em que Cristo estava sendo crucificado, né, sentindo toda aquela dor, né, no seu corpo físico. Mas eu posso ver um grande sofrimento, não vou dizer maior ou menor, né, mas um sofrimento dilacerante, quando Cristo estava ali no Getsemane, orando, e ele suou gotas de sangue. E naquele momento ele fala: Pai, se fosse possível, passar de mim esse cálice. E ele chega a dizer que, orar ao Pai e falar: Pai, por que me desamparaste? Quando ele está ali sozinho e ele se sente desamparado. Eu não ouvi, não tem momento nenhum escrito na palavra que as portas do céu se abriram e Deus respondeu a ele. Do mesmo modo que tinha falado com ele quando ele estava sendo batizado por João Batista. Que se ouve uma voz do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Naquele momento, Deus não abriu a porta do céu. Jesus estava só, levando o meu e o seu pecado. Não para hoje ter uma igreja que não se preocupa com as pessoas, uma igreja que não leva, quem sabe, o evangelho. Estou falando de igreja, estou falando no sentido não de denominação, não, estou falando de pessoas. Eu e você como parte dessa igreja de Cristo. Essa igreja que é o corpo de Cristo. A igreja que Cristo fundou, que Cristo tem lutado por ela, e essa igreja que não morre, que vai ser arrebatada, é uma igreja que anda pelos passos desse Cristo, que caminha de acordo com essa palavra, que busca o conhecimento dentro da sua palavra, que entrega, como Paulo se entregou, como Paulo se dedicou, como Paulo não deixou que as coisas desse mundo o afastasse dessa palavra, da Bíblia Sagrada. Um dos versículos que eu acho maravilhosos desse homem, que é uma história que não dá para falar em alguns minutos. Precisaríamos de meses falando do apóstolo Paulo também. Não para glorificá-lo, para glorificar Deus, a Jesus. Porque Paulo foi apenas um servo, um instrumento. Como eu e você. Se você busca glória para si, você está no lugar errado. Mas quando ele escreve ao seu filho na fé, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você tem amado a vinda de Cristo? Você tem buscado a vinda de Cristo? Pastor, como que eu posso buscar a vinda de Cristo? Buscando conhecimento dele na sua palavra. Conversando com ele nas orações. Mortificando a sua carne através do jejum. Porque a sua carne, ela luta constantemente com Deus. Porque a sua carne, ela foi contaminada e corrompida, ela nasceu contaminada e corrompida pelo pecado original que vem de Adão e Eva, de quem nós somos descendentes, todos nós. Tanto eu, quanto você, quanto todos que estão sobre a terra, em qualquer lugar do planeta, pertencemos à família criada por Deus, Adão e Eva. Essa família originou-se a humanidade, e a humanidade já nasce pelo pecado original. Todos caminham para o abismo. Mas aqui tem um Cristo que morreu pelo meu e pelo seu pecado e por muitos outros. E ele está buscando verdadeiros adoradores que possam dizer como Paulo: combati o bom combate. E eu amo a vinda desse Cristo. Eu quero que esse Cristo venha, porque quando ele vier, eu vou receber o meu galardão.
Porque quem não ama a vida de Cristo, ele não quer que Cristo volte. Por que não quer? Porque a volta de Cristo vai ser a sua condenação eterna. Por isso que tem pessoas que não querem que Cristo venha. Não ama a vinda de Cristo. Mas se você ama, se você é um crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tem plena convicção da sua salvação, ame a vinda dele. Pregue o Evangelho. E não se esqueça que diante das dificuldades, diante das adversidades, como mostrou as 3 lições desse trimestre, que fala transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. A tua vitória está na mão de Cristo, desse Jesus que nós apresentamos na palavra. Então, se você não tem lido essa palavra, se você não tem buscado conhecimento nela, não entre em meras discussões. Aprenda a palavra. É na palavra que eu me sustento. É na palavra que eu me coloco em pé. E é na palavra que eu tenho a plena convicção da salvação em Cristo. Por isso que nós amamos a convicção, amamos a ressurreição de Cristo e o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo. A volta de Cristo tem que ser amada pela igreja. Então, ensine e busque. Porque Jesus nunca vai te desamparar. Independente do resultado que você tenha, pode ter certeza que Jesus sempre vai fazer o melhor para mim e para você. Sempre. Porque Ele é o nosso Senhor. Nós não pertencemos a nós. Somos servos dEle, comprados pelo sangue precioso dEle. E esse sangue não tem preço. Então nada pode me comprar de Cristo, porque esse sangue não tem preço. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o privilégio de estar aqui em mais essa lição, encerrando esse trimestre. E espero que Deus tenha falado ao seu coração como tem falado ao meu coração. E que nós possamos orar para que a igreja se desperte para pregar o Evangelho, para estudar mais, para buscar mais. Mas uma palavra verdadeira, uma palavra transformadora, uma palavra de ensino, de transformação. É isso que a igreja tem como missão sobre a terra. Ensinar para que a vinda de Cristo venha. Por isso que nós amamos ela. Porque lá vamos receber o nosso galardão. Amém. Obrigado a todos. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, meu Pai, te agradeço por esse momento que nós passamos aqui, esses poucos minutos, aprendendo a Tua Palavra. Senhor, que nós possamos realmente nos entregarmos a Ti. Realmente entender que diante de qualquer adversidade, qualquer sofrimento, qualquer luta que eu esteja passando, o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle da nossa vida, da nossa alma. Que nós possamos, Senhor, realmente sermos abençoados por Ti, guiados por Ti, direcionados por Ti, conduzidos por Ti. Senhor, que nossas vidas venham ser vidas de bênção e que os momentos tristes que algumas vezes nós passamos são momentos que não fazem com que nós venhamos a nos afastar de Ti. Que a nossa entrega seja verdadeira e real e que nós possamos ter a convicção que somos guiados por Ti. Senhor, te agradeço. Agradeço por toda a liderança da igreja que tem buscado aprimorar o estudo da Tua Palavra. Que nós possamos ser capacitados por Ti. Capacita os pastores, os professores, todos os obreiros dirigentes das congregações que têm se dedicado à Tua obra. Que cada um possa fazer a diferença, proclamando esse Evangelho, levando esse Evangelho aos 4 cantos da terra. Não só aqui em Jundiaí, mas em todo o Brasil e até os confins da terra, em vários lugares do mundo. Comissiona pessoas, Pai, homens e mulheres, que possam pregar a Tua Palavra. É no nome santo de Jesus que eu te peço as bênçãos e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado.